Voltei para casa mais cedo de uma viagem de negócios apenas para descobrir que a ex-namorada do meu marido havia se mudado completamente para nossa casa e estava preparando jantares à luz de velas para ele, enquanto ele mentia para mim por 3 dias, dizendo que a mãe dele estava lá. Meu marido, Casper, quebrou a perna há 3 semanas em um acidente estúpido no trabalho e agora está com um gesso enorme. Não consegue andar direito e precisa de ajuda com coisas básicas, como pegar comida e às vezes ir ao banheiro. Eu vinha cuidando dele todos os dias desde que aconteceu, tirei uma folga do trabalho e fiz de tudo para garantir que ele estivesse bem e confortável. Na semana passada, porém, meu chefe me ligou e disse que eu precisava ir a uma conferência em Denver por 5 dias, porque nosso maior cliente me solicitou especificamente para apresentar nosso novo projeto. Se eu não fosse, poderíamos perder o contrato, o que seria muito ruim para todos na empresa. Casper disse que eu deveria ir, pois precisávamos do dinheiro e ele ficaria bem sozinho por alguns dias e que sua mãe, Sofia, poderia passar para vê-lo se ele precisasse de algo. Eu não queria deixá-lo, mas ele insistiu que ficaria bem e que eu estava me preocupando demais à toa. Sofia sempre foi estranha em relação ao meu relacionamento com Casper e nunca aceitou de verdade que nos casamos há 2 anos. Ela sempre faz pequenos comentários sobre como a ex-namorada de Casper cozinhava muito melhor, como Ashley costumava ajudar Casper com suas coisas do trabalho e como Ashley estava estudando para ser enfermeira, então saberia como cuidar de pessoas feridas. Ashley e Casper namoraram por 3 anos antes de nos conhecermos, e Sofia sempre fala dela como se fosse a nora perfeita que escapou. Eu disse a Casper que não confiava em sua mãe para apenas passar para vê-lo, e que talvez devêssemos pedir para minha irmã ficar com ele. Mas ele disse que sua mãe ficaria magoada se não a deixássemos ajudar e que eu estava sendo paranoica em relação a Ashley, porque eles terminaram há 4 anos. Ela mora a 2 horas de distância agora e trabalha em algum hospital. Ele continuou dizendo que eu estava criando drama onde não havia e que sua mãe só queria ajudar o filho machucado. Então fui para Denver na segunda-feira de manhã e liguei para Casper a cada poucas horas para saber como ele estava, e ele sempre dizia que estava bem, que sua mãe tinha levado comida para ele e que estava assistindo TV e descansando. Na terça-feira, ele disse a mesma coisa. Na quarta-feira, quando liguei para ele por volta da hora do almoço, ele pareceu um pouco estranho, como se estivesse escondendo algo, mas quando perguntei o que havia de errado, ele disse que sua perna estava doendo mais do que o normal e que sua mãe lhe dera um analgésico que o deixou sonolento. Na quarta-feira à noite, tentei ligar para ele por volta das 21 horas e ele não atendeu, o que foi muito estranho porque ele sempre atende quando eu ligo e sabe que fico preocupada quando ele não atende. Liguei mais 3 vezes e depois liguei para Sofia, e ela disse que Casper provavelmente estava apenas dormindo e que eu não deveria me preocupar tanto. Algo parecia errado, mas eu não sabia o que fazer, pois estava a mais de 1.200 quilômetros de distância. Na quinta-feira de manhã, liguei para Casper e ele atendeu, mas parecia muito estranho e distraído, e quando perguntei como ele estava se sentindo, ele disse que estava bem e que sua mãe estava cuidando muito bem dele. Quando perguntei o que ele comeu no café da manhã, ele disse que sua mãe fez ovos com torradas. Mas então ele disse algo sobre como os ovos foram feitos exatamente do jeito que ele gosta, o que foi estranho, porque Sofia nunca cozinha para Casper do jeito que ele gosta de nada e geralmente apenas compra fast food para ele quando vem visitá-lo. Tive uma sensação muito ruim no estômago e não conseguia me concentrar na conferência pensando em como Casper estava agindo de forma estranha e como Sofia estava sendo prestativa demais de repente. Durante meu intervalo de almoço, liguei para minha vizinha que mora do outro lado da rua e perguntei se ela tinha visto o carro de Sofia em nossa casa e ela disse que tinha visto um carro diferente lá ontem e hoje, que ela não reconheceu, um Honda azul com alguns adesivos de enfermagem no vidro traseiro. Foi quando eu soube que algo estava muito errado, porque Sofia dirige uma caminhonete vermelha e não conhece nenhuma enfermeira, exceto Ashley. E Ashley dirige um Honda azul porque Casper já me contou sobre isso antes. Imediatamente reservei meu voo para voltar para casa na quinta-feira à noite, em vez de na tarde de sexta-feira, e não disse a Casper que estava voltando mais cedo porque queria ver o que realmente estava acontecendo. O voo atrasou 2 horas e não cheguei em casa até quase 23 horas e quando meu Uber virou na nossa rua, vi o Honda azul estacionado na nossa garagem como se pertencesse ali. Fiquei no carro por 2 minutos, apenas olhando para ele e tentando descobrir o que ia fazer. Então decidi que não ia andar furtivamente pela minha própria casa como uma louca, então simplesmente caminhei até a porta da frente e usei minha chave. Quando abri a porta, senti cheiro de comida cozinhando e ouvi Casper rindo da sala de estar, o que foi confuso, porque ele não ria muito desde que se machucou e geralmente apenas assiste TV e reclama de estar entediado. Caminhei em direção à cozinha e vi pratos sujos na pia. Havia compras no balcão que eu não comprei e um casaco de mulher pendurado na cadeira que definitivamente não era meu. Fui para a sala de estar e lá estava Casper, sentado no sofá com a perna para cima, e lá estava Ash, sentada ao lado dele com a mão em seu braço, e eles estavam assistindo a um filme juntos e rindo como se nada estivesse errado. Quando Casper me viu, ele ficou com uma expressão de quem foi pego fazendo algo ruim, e Ashley apenas me encarou como se eu fosse a pessoa que não pertencia ali. Perguntei a Casper o que Ashley estava fazendo em nossa casa e ele começou a gaguejar, dizendo que sua mãe achou que seria bom ter alguém com treinamento médico para ajudá-lo enquanto eu estivesse fora e que Ashley tinha alguns dias de férias. Então se ofereceu para ajudar.
Ashley ficou lá sentada, sorrindo, e disse que estava feliz em ajudar Casper a se recuperar e que estava hospedada no quarto de hóspedes para garantir que ele ficasse bem durante a noite, caso precisasse de algo. Perguntei a Casper por que ele não me disse que Ashley ficaria em nossa casa e ele disse que não queria que eu me preocupasse e que sabia que eu ficaria chateada sem motivo, e que Ashley estava apenas o ajudando como amiga. Eu disse a ele que havia perguntado especificamente todos os dias como ele estava e quem estava cuidando dele e ele mentiu para mim todas as vezes, dizendo que era apenas sua mãe o ajudando. Casper ficou com raiva e disse que eu estava sendo ciumenta e louca, que Ashley era uma enfermeira profissional e sabia como cuidar de pessoas feridas melhor do que eu, e que a mãe dele achou que era uma boa ideia. Ele disse que eu deveria ser grata por ele ter tido bons cuidados enquanto eu estava fora trabalhando, em vez de ficar brava com isso, e que eu estava fazendo um grande alarde por nada. Olhei ao redor da sala e vi que Ashley havia trazido um monte de coisas dela para lá, incluindo alguns livros, um cobertor e sua bolsa, e parecia que ela estava morando ali há dias. Perguntei a ela há quanto tempo estava em minha casa, e ela disse que chegou na terça tarde, quando Sofia ligou para ela e pediu que viesse ajudar Casper e que planejava ficar até eu voltar na sexta-feira. Eu disse a Ashley que ela precisava fazer as malas e ir embora imediatamente, porque eu estava em casa e podia cuidar do meu próprio marido e ela não precisava mais estar ali. Ashley olhou para Casper como se estivesse esperando que ele dissesse algo e Casper disse que eu estava sendo rude e que Ashley tinha dirigido por 2 horas para ajudá-lo e que ela deveria pelo menos poder passar a noite já que era tão tarde. Eu disse a Casper que não me importava o quão tarde era, que Ashley não passaria outra noite em nossa casa e que ela poderia dirigir de volta para sua própria casa ou pegar um quarto de hotel, mas não ficaria aqui. Casper começou a gritar comigo, dizendo que eu estava sendo irracional e paranoica, que Ashley estava apenas tentando ajudá-lo e que eu estava agindo como se ela estivesse tentando roubá-lo de mim. Eu gritei de volta que a mãe dele não tinha o direito de convidar a ex-namorada dele para ficar em nossa casa sem me perguntar, que ele não tinha o direito de mentir para mim sobre isso por 3 dias e que se ele precisava tanto de uma enfermeira, poderia ter ido ficar com a mãe dele ou eu poderia ter pedido para minha irmã ajudar, em vez de ter sua ex-namorada se mudando para nossa casa. Casper disse que eu estava sendo dramática, que nada aconteceu entre ele e Ashley e que eu estava me envergonhando por agir de forma tão ciumenta. Ashley finalmente se levantou e disse que via que eu estava chateada e que faria as malas e iria embora, mas que estava apenas tentando ajudar e que pensou que eu apreciaria alguém cuidando bem de Casper enquanto eu estava trabalhando. Eu disse a ela que se ela realmente quisesse ajudar, teria sugerido que Casper ficasse com Sofia, ou que Sofia ficasse aqui, em vez de se mudar para minha casa como se morasse aqui. Ashley subiu para pegar suas coisas e eu a segui porque queria ter certeza de que ela realmente iria embora e quando cheguei ao quarto de hóspedes, vi que ela havia se mudado completamente, com todas as suas roupas na comoda, seus produtos de higiene no banheiro e até mesmo parte de sua comida no frigobar que mantemos lá em cima. Parecia que ela estava planejando ficar por semanas, não apenas alguns dias. Perguntei a ela o que ela pensava que estava fazendo, mudando todas as suas coisas para minha casa. E ela disse que Sofia lhe disse que Casper poderia precisar de ajuda por algumas semanas enquanto sua perna sarava, e que eu viajava muito a trabalho, então seria bom ter alguém por perto que pudesse cuidar dele. Eu disse a ela que Sofia não tinha o direito de tomar essa decisão, que eu não viajava muito a trabalho e que esta foi a primeira viagem de negócios que fiz em mais de um ano. Ashley disse que estava apenas tentando ser prestativa, que ela e Casper ainda eram amigos e que se importava com ele e queria que ele melhorasse rapidamente. Eu disse a ela que se ela realmente se importasse com ele, respeitaria seu casamento e não se mudaria para a casa dele quando sua esposa não estivesse lá e que o que ela fez foi inadequado e errado. Casper subiu as escadas de muletas, respirando com dificuldade por ter subido os degraus e me disse para parar de assediar Ashley, que ela estava apenas sendo gentil e que eu a estava fazendo se sentir mal sem motivo. Eu disse a Casper que Ashley não estava apenas sendo gentil, que se mudar para a casa de alguém por dia sem contar ao cônjuge não era um comportamento prestativo normal e que ele sabia que era errado, ou não teria mentido para mim sobre isso. Ashley terminou de fazer as malas, desceu as escadas e Casper mancou atrás de nós. Quando ela chegou à porta, virou-se e disse a Casper que se ele precisasse de mais alguma coisa, deveria ligar para ela, e que esperava que a perna dele melhorasse logo. Casper agradeceu por tudo e disse que sentia muito por eu estar sendo tão difícil e que apreciava toda a ajuda dela. Depois que Ashley foi embora, fui para a cozinha e vi que ela havia preparado um jantar completo e deixado no fogão, e havia 2 pratos postos na mesa com velas no meio, como se estivessem tendo um jantar romântico juntos. Perguntei a Casper sobre as velas e ele disse que Ashley apenas achou que seria legal tornar o jantar especial, já que ele estava comendo comida sem graça há semanas, e que não era romântico, era apenas atencioso. Eu disse a Casper que ter jantares à luz de velas com sua ex-namorada enquanto eu estava fora da cidade não era apropriado, que ele sabia que eu ficaria chateada se descobrisse, e que foi por isso que ele mentiu para mim sobre a presença de Ashley. Casper disse que eu estava interpretando as coisas de forma exagerada, que Ashley estava apenas sendo uma boa amiga, que as velas não eram grande coisa e que eu estava agindo como uma louca. Tivemos uma briga enorme, na qual eu gritava que ele mentiu para mim e traiu minha confiança, que sua mãe não tinha o direito de convidar sua ex-namorada para morar em nossa casa e que ele deveria ter dito não a Sofia quando ela sugeriu. Casper gritava que eu estava sendo paranoica e ciumenta, que nada inapropriado aconteceu, que Ashley era uma profissional que estava apenas ajudando-o a se recuperar e que eu deveria ser grata em vez de estar com raiva.
Casper disse que eu estava sendo controladora e que Ashley era uma cuidadora melhor do que eu, porque ela realmente sabia o que estava fazendo, e que sua perna melhorou mais em 3 dias com Ashley do que em semanas comigo cuidando dele. Eu disse a ele que se Ashley era uma cuidadora tão boa, talvez ele devesse ir morar com ela em vez de comigo, e que se ele queria tanto que sua ex-namorada cuidasse dele, deveria ter se casado com ela. Então, sou eu a idiota por expulsar a ex-namorada do meu marido? Atualização. Eu não consegui dormir nada e Casper está agindo como se nada tivesse acontecido e como se eu fosse a pessoa que fez algo errado. Esta manhã, ele me pediu para fazer o café da manhã e quando eu disse que não estava com fome, ele disse que eu estava sendo mesquinha e que ele ainda precisava de ajuda com as coisas porque sua perna ainda estava quebrada, estivesse eu brava com ele ou não. Eu disse no trabalho que estava doente porque não conseguia me concentrar em nada e precisava descobrir o que ia fazer sobre toda essa situação. Liguei para minha irmã, Arya, e contei tudo o que aconteceu. Ela disse que o que Sofia e Casper fizeram foi completamente inadequado, que eu tinha todo o direito de estar com raiva e que o fato de Casper ter mentido para mim sobre a presença de Ashley era um enorme sinal de alerta. Arya disse que se o ex-namorado do marido dela se mudasse para a casa deles enquanto ela estivesse fora e ele mentisse sobre isso, ela pediria o divórcio imediatamente, e que eu estava sendo boazinha demais com a situação toda. Eu disse a Arya que não queria me divorciar por causa disso, mas que sentia que não podia mais confiar em Casper e que não sabia como superar o fato de ele ter mentido para mim por 3 dias. O amigo de Casper, Lance, apareceu por volta do meio-dia para visitá-lo e Casper contou a ele toda a história, mas fez parecer que eu estava sendo louca e irracional, que Ashley estava apenas o ajudando como um favor e que eu era ciumenta demais para apreciar isso. Lance disse que se a esposa dele agisse como eu estava agindo, ele ficaria muito irritado e que Casper tinha sorte de ter amigos que se importavam o suficiente para ajudá-lo quando estava machucado. Eu os ouvi conversando. Desci e disse a Lance que ele não sabia da história toda, que Casper havia mentido para mim sobre a presença de Ashley, que ela havia se mudado com todas as suas coisas para nossa casa sem meu conhecimento e que eles estavam tendo jantares românticos juntos enquanto eu estava trabalhando. Lance disse que Casper já lhe contará sobre o jantar e que não foi romântico, foi apenas Ashley sendo gentil e fazendo comida boa. Perguntei a Lance como ele se sentiria se o ex-namorado de sua esposa se mudasse para a casa deles enquanto ele estivesse fora da cidade. Mentisse para ele sobre isso por 3 dias e tivesse jantares à luz de velas com sua esposa. Lance disse que era diferente porque Ashley era enfermeira e estava ajudando Casper com questões médicas, e que a situação de Casper era especial porque ele não podia cuidar de si mesmo. Casper disse que Lance entendia a situação melhor do que eu e que talvez eu devesse ouvir o que outras pessoas estavam dizendo em vez de apenas presumir o pior sobre tudo. Eu disse a Casper que não me importava com o que Lance pensava, porque Lance não era casado comigo e não tinha que lidar com as consequências de Casper mentir para ele e trair sua confiança. Lance foi embora depois disso, e Casper disse que eu estava envergonhando na frente de seus amigos e que eu estava fazendo parecer mal por agir de forma tão paranoica e ciumenta. Eu disse a Casper que ele se fez parecer mal ao mentir para mim e que se estava envergonhado. Talvez devesse ter pensado nisso antes de decidir deixar sua ex-namorada se mudar para nossa casa. Saí para um longo passeio de carro para clarear a cabeça e quando voltei, Casper estava no telefone com alguém falando muito baixo. Quando me viu, ele desligou rapidamente e disse que era apenas o consultório médico ligando sobre sua próxima consulta. Perguntei por que ele desligou tão rápido se era apenas o médico e ele disse que já tinha terminado de falar com eles de qualquer maneira e que eu estava sendo paranoica de novo. Não sei o que fazer. Será que meu casamento acabou, Reddit? Atualização 2. Sofia apareceu esta manhã sem ligar antes. Ela trouxe uma sopa para Casper e quando me viu, agiu como se nada tivesse acontecido e me perguntou como foi minha viagem de negócios. Eu disse a Sofia que precisávamos conversar sobre o que ela fez enquanto eu estava fora e que não era aceitável que ela convidasse Ashley para ficar em nossa casa sem me perguntar primeiro. Sofia disse que Casper precisava de cuidados médicos adequados, que Ashley era uma enfermeira qualificada que sabia como ajudá-lo e que ela pensou que eu ficaria grata por Casper estar em boas mãos enquanto eu trabalhava. Eu disse a Sofia que se Casper precisasse de cuidados médicos tão urgentes, ela deveria tê-lo levado ao hospital ou contratado uma enfermeira de verdade, não convidado a ex-namorada dele para se mudar para nossa casa. Sofia disse que Ashley era uma enfermeira de verdade, que ficou feliz em ajudar Casper de graça e que contratar uma enfermeira profissional teria custado milhares de dólares que não podíamos pagar. Eu disse a Sofia que não pedimos a ela para encontrar cuidados médicos para Casper e que ela não tinha o direito de tomar decisões sobre nossa casa e nosso casamento sem falar comigo primeiro. Sofia ficou com raiva e disse que eu estava sendo egoísta, que me importava mais com meu trabalho do que com a saúde de Casper e que se eu fosse uma esposa melhor, teria ficado em casa para cuidar dele em vez de ir a uma conferência estúpida. Eu disse a Sofia que a conferência não era estúpida, era o meu trabalho, que casais tomam decisões juntos e que o que ela fez foi errado e desrespeitoso. Sofia disse que Ashley era como da família para ela e que sempre seria bem-vinda em sua vida, e que se eu não conseguia lidar com o fato de Casper ter bons amigos, então talvez eu não fosse a pessoa certa para ele. Eu disse a Sofia que Ashley não era da família, era ex-namorada de Casper, e que Sofia precisava respeitar meu casamento e parar de tentar interferir nele. Casper disse para nós duas pararmos de brigar, que estava cansado de todo o drama e que só queria que todos se dessem bem e o ajudassem a melhorar.
Sofia disse que estava apenas tentando ajudar o filho e que sentia muito se eu estava chateada, mas que faria a mesma coisa de novo se Casper precisasse de ajuda e eu não estivesse disponível. Eu disse a Sofia que se ela convidasse alguém para ficar em minha casa novamente sem minha permissão, eu não a deixaria mais entrar, e que ela precisava entender que Casper e eu somos casados, o que significa que ela não pode tomar decisões sobre nossas vidas sem consultar nós dois. Sofia disse que eu estava sendo ameaçadora e controladora e que Casper era filho dela e ela sempre colocaria as necessidades dele em primeiro lugar. Sofia foi embora depois disso, e Casper disse que eu fui muito dura com a mãe dele, que ela estava apenas tentando ajudar e que eu não deveria tê-la ameaçado. Eu disse a Casper que a mãe dele desrespeitou nosso casamento e nossa casa, e que se ele não conseguia ver isso, então tínhamos problemas maiores do que eu pensava. Eu também liguei para minha mãe e contei o que aconteceu. Ela disse que Sofia passou completamente dos limites, que o que ela fez foi inadequado e que Casper deveria ter me defendido em vez de defender sua mãe e Ashley. Minha mãe disse que quando você se casa, seu cônjuge vem em primeiro lugar, e que Casper não estava agindo como um homem casado. Minha mãe se ofereceu para vir ficar conosco por alguns dias para ajudar com Casper, para que eu pudesse voltar ao trabalho sem me preocupar com o que Sofia poderia fazer em seguida. Mas Casper disse que não queria minha mãe aqui, que sua perna estava melhorando e que ele não precisava mais de tanta ajuda. Perguntei a Casper por que minha mãe não podia ficar aqui, mas Ashley pôde. Ele disse que era diferente, porque Ashley era uma profissional da área médica e apontei que minha mãe criou 4 filhos e cuidou do meu pai quando ele fez uma cirurgia no ano passado, e que ela sabia como ajudar pessoas feridas, mas Casper disse que não era a mesma coisa que ter treinamento médico de verdade. Eu disse a Casper que ele estava dando desculpas porque gostou de ter Ashley aqui e que estava tentando encontrar razões para justificar o que aconteceu. Casper ficou com raiva e disse que eu estava distorcendo tudo, que ele nunca pediu para Ashley vir e que foi sua mãe quem arranjou tudo, e que ele estava apenas sendo educado com alguém que estava tentando ajudá-lo. Eu disse a Casper que ser educado não significava mentir para mim por 3 dias e que ser educado não significava ter jantares românticos com sua ex-namorada. Casper disse que o jantar não foi romântico, que eu precisava parar de chamá-lo assim, que Ashley apenas fez uma comida boa e por acaso acendeu algumas velas e que isso não significava nada de especial. Perguntei a Casper se ele acharia normal eu ter jantares à luz de velas com meu ex-namorado se ele estivesse fora da cidade. Casper disse que seria diferente, porque meu ex-namorado não é um profissional da área médica que estaria me ajudando. Eu disse a Casper que ele estava sendo ridículo, que sabia que o que fez foi errado e que estava apenas tentando dar desculpas porque não queria admitir. Casper disse que não fez nada de errado, que eu era a única que estava agindo como louca e que ele estava se cansando de eu fazer tanto alarde por tudo. Atualização 3. O gesso de Casper foi retirado ontem e a perna dele está muito melhor, ele já consegue andar quase normalmente, o que significa que não precisa mais de ajuda com as coisas básicas. Pensei que isso melhoraria as coisas entre nós, mas Casper continua agindo como se eu estivesse errada por ter ficado chateada com a situação da Ashley e não pediu desculpas por ter mentido para mim ou por ter deixado a ex-namorada dele se mudar para nossa casa. Perguntei a Casper se ele entendia porque eu fiquei magoada por ele ter mentido para mim e ele disse que não mentiu de verdade. Apenas não mencionou que Ashley o estava ajudando porque sabia que eu ficaria chateada sem motivo. Eu disse a Casper que não me contar a verdade era a mesma coisa que mentir e que ele sabia que eu gostaria de saber quem estava hospedado em nossa casa enquanto eu estava fora. Casper disse que se eu confiasse mais nele, não teria ficado tão chateada com a presença de Ashley, e que o fato de eu ainda estar com raiva sobre isso provava que eu realmente não confiava nele. Eu disse a Casper que confiança é algo que se conquista e que mentir para o seu cônjuge não era maneira de conquistar confiança, e que ele quebrou a minha confiança quando decidiu esconder a verdade de mim. Casper disse que nada aconteceu entre ele e Ashley, que eles eram apenas amigos e que eu estava sendo paranoica por pensar que algo inapropriado estava acontecendo. Eu disse a Casper que não importava se algo físico aconteceu, porque ele ainda assim escolheu mentir. Casper ficou frustrado e disse que eu nunca iria superar isso, que eu iria guardar rancor dele para sempre e que ele estava cansado de se desculpar por algo que nem era grande coisa. Eu disse a Casper que ele nunca tinha realmente se desculpado e que dizer sinto muito seria um bom começo se ele quisesse que eu superasse. Casper disse: tudo bem, sinto muito que você tenha ficado chateada, mas que ele ainda não achava que tinha feito algo de errado e que provavelmente faria a mesma coisa de novo se estivesse machucado, precisasse de ajuda e eu não estivesse disponível. Eu disse a Casper que se ele faria a mesma coisa de novo, então ele não tinha aprendido nada com essa situação e que ele ainda não entendia porque eu estava magoada. Ashley ligou para Casper ontem à tarde e quando ele atendeu o telefone, foi para a garagem para que eu não pudesse ouvir o que eles estavam conversando e quando ele voltou para dentro, perguntei o que Ashley queria, e ele disse que ela estava apenas ligando para saber como estava a perna dele, e que estava feliz que o gesso tinha sido retirado e que ele estava se sentindo melhor. Perguntei a Casper por que ele teve que ir para a garagem para falar com Ashley se era apenas sobre a perna dele, e ele disse que foi lá porque sabia que eu ficaria chateada se o ouvisse falando com ela e que estava tentando evitar outra briga. Eu disse a Casper que esconder suas conversas com Ashley era apenas outra forma de mentir e que se ele não tivesse nada a esconder, não precisaria andar às escondidas para falar com ela. Casper disse que não estava andando às escondidas e que só queria ter uma conversa normal com uma amiga sem que eu analisasse cada palavra e transformasse em algo que não era.
Eu disse a Casper que Ashley não era apenas uma amiga, ela era sua ex-namorada, e que a maioria das pessoas casadas não tem conversas telefônicas privadas com seus ex-namorados, especialmente depois do que aconteceu. Casper disse que eu estava sendo controladora e que ele deveria poder falar com quem quisesse, que Ashley fazia parte da vida dele antes de mim e que ele não ia cortar todo o contato com ela só porque eu era insegura. Eu disse a Casper que não estava pedindo para ele cortar todo o contato, mas que esperava que ele fosse honesto sobre quando eles conversassem e que esperava que ele respeitasse meus sentimentos sobre a situação. Minha irmã, Arya, veio jantar aqui ontem à noite e percebeu que as coisas ainda estavam tensas entre mim e Casper. Ela me perguntou em particular se estávamos bem. Contei a Arya que Casper ainda não achava que tinha feito algo de errado, que ele ainda estava falando com Ashley e escondendo isso de mim, e que eu não sabia o que fazer a seguir. Arya disse que Casper estava agindo como um solteiro e que se ele não conseguia ver porque o que ele fez foi errado, talvez ele não estivesse pronto para ser casado. Arya disse que o marido dela nunca deixaria a ex-namorada dele se mudar para a casa deles e mentir para ela sobre isso, e que se ele fizesse isso, ela estaria procurando um advogado de divórcio. Casper ouviu parte da nossa conversa e depois que Arya foi embora, ele me perguntou se eu estava pensando em me divorciar e eu disse a ele que não queria, mas que sentia que ele não me respeitava nem o nosso casamento. Casper disse que respeitava a mim e ao nosso casamento, que nunca quis me magoar e que pensou que a estadia de Ashley aqui era apenas uma solução prática para um problema temporário. Casper disse que não me ligou porque sabia que eu diria não e que ele realmente precisava de ajuda e Ashley era a melhor opção disponível. Eu disse a Casper que esse era exatamente o problema, porque em um casamento, ambas as pessoas têm o direito de opinar em decisões importantes, e que ele não podia simplesmente fazer o que quisesse porque achava que eu poderia discordar dele. Casper disse que entendia isso agora e que se algo assim acontecesse novamente, ele lidaria com isso de forma diferente, mas que não podia mudar o que já aconteceu e que gostaria que eu pudesse simplesmente perdoá-lo e seguir em frente. Eu disse a Casper que o perdão não era algo que acontecia da noite para o dia e que ele precisava me mostrar que entendia porque o que ele fez foi errado e que estava comprometido em reconstruir minha confiança. Casper me perguntou o que ele precisava fazer para me provar isso, e eu disse a ele que primeiro ele precisava parar de falar com Ashley e que se ela ligasse para ele, ele precisava dizer a ela que não era apropriado que eles tivessem conversas privadas. Casper disse que isso parecia extremo, que Ashley estava apenas sendo uma amiga e que cortá-la completamente seria cruel e desnecessário. Eu disse a Casper que Ashley não estava apenas sendo uma amiga, que amigos não se mudam para sua casa e têm jantares à luz de velas com você enquanto seu cônjuge está fora da cidade, e que se ele queria salvar nosso casamento, precisava priorizar nosso relacionamento em detrimento da amizade com sua ex-namorada. Casper disse que pensaria sobre o assunto, mas que não queria ser cruel com Ashley quando ela estava apenas tentando ajudá-lo. Não sei mais o que posso fazer para que Casper entenda que o que aconteceu não foi certo e que nosso casamento tem que vir antes dos sentimentos da ex-namorada dele. Sinto que sou a única que está lutando pelo nosso relacionamento e que Casper está mais preocupado em proteger Ashley do que em consertar as coisas comigo.